Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca FAFIPA. É a nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não assistiu às aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos passados aqui do nosso canal. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, inclusive da FAFIPA, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, eu separei 5 questões trabalhando temas importantes que já foram cobrados nas provas da FAFIPA e que podem também ser recorrentes, podem surgir em suas próximas provas. Então vamos lá. Na primeira questão, os principais grupos fornecedores de calorias estão divididos em 3 macronutrientes. Marque a alternativa que corresponde aos macronutrientes que contêm menos oxigênio que os demais e, por isso, fornecem taxas maiores de energia e são também importantes condutores de vitamina A, D, E e K. E aí é uma típica questão sobre fisiologia do exercício, mais especificamente sobre nutrição e atividade física, né? Nutrição e exercício físico. Que nesse caso a gente vai estar falando dos macronutrientes. E quem não lembra quais são os macronutrientes, nós vamos ter 3 principais grupos: os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Nesse caso, para a gente conseguir identificar qual é o que o enunciado está falando, eu gostaria de destacar 2 partes, que são o grupo que fornecem taxas maiores de energia e também são importantes condutores de vitamina A, D, E e K. E aí, nesse caso, quando a gente fala do grupo que fornece taxas maiores de energia, a gente vai estar falando dos lipídios, já que dos lipídios, a cada grama de lipídio, nós vamos ter 9 quilocalorias, enquanto que a cada grama de carboidrato ou proteína, nós temos 4 quilocalorias. Já em relação a ser condutor de vitamina, né, esse grupo de vitaminas A, D, E e K são as famosas vitaminas lipossolúveis. Então, justamente, são os lipídios que têm essa função aí de carrear essas vitaminas, né? Então, pontos fundamentais dessa questão para a gente conseguir responder: taxas maiores de energia, lipídios 9 quilocalorias, enquanto proteínas e carboidratos apenas 4, e transportam e carregam essas vitaminas A, D, E e K, que são as famosas vitaminas lipossolúveis. Então, por isso, primeira questão, nós vamos estar falando das gorduras ou lipídios. Alternativa C é a correta. Segunda questão, em um torneio de truco com 20 inscritos, optou-se por realizá-lo por eliminatória simples. Assinale a alternativa que demonstre o número de jogos na primeira rodada e o número de cabeças de chave consecutivamente. E aí, uma típica questão sobre sistemas de disputa, mais especificamente sobre o sistema de eliminatória simples. Nesse caso, nós temos um torneio com 20 inscritos, onde ele quer saber o número de cabeças de chave, ou o número de isentos, né, como a gente chama, e também o número de jogos na primeira rodada. Então vamos lá. Para relembrar a quantidade de isentos ou o número de cabeças de chave que a gente tem em sistemas de eliminatória simples, eu trago aqui uma citação do Davi Poit, que é o escritor de uma das principais obras sobre sistema de disputa, que é a organização de eventos esportivos, que ele diz: para saber o número de isentos, basta subtrair o número de concorrentes da potência de 2 imediatamente superior a ele. E aí, quem não lembra o porquê da gente ter isentos ou cabeças de chave, é que nas eliminatórias simples, para a gente ter o chaveamento certo, né, onde as equipes vão se enfrentando e a cada derrota vão sendo eliminadas até que só chegue 2 equipes, 2 concorrentes na final, a gente tem que, para ter esse chaveamento perfeito, a gente tem que ter uma quantidade de equipes que seja potência de 2, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Porém, se o número de concorrentes, se o número de equipes não for uma potência de 2, a gente tem que, na primeira rodada, separar algumas equipes, e aí existem diversos critérios para que essas equipes
sejam selecionadas, né, sejam isentas ou sejam classificadas como cabeças de chave. Ou seja, essas equipes não participarão da primeira rodada para que a partir da segunda rodada já seja o número de concorrentes já seja uma potência de 2 e o chaveamento possa ocorrer aí de forma tranquila até a final, né? E aí, nesse caso, a gente tem na questão 20 equipes e a gente tem que saber o número de isentos, o número de cabeças de chave, ou seja, as equipes que não jogarão nessa primeira rodada. Por essa citação do Davi Poit, a gente tem que o número de isentos vai ser a potência de 2 se imediatamente superior ao número de concorrentes, subtraído desse número de concorrentes. Se temos 20 concorrentes, a potência de 2 imediatamente superior a ele vai ser 32. Ou seja, potências de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. A potência que vai ser imediatamente superior a 20 equipes vai ser 32, ou seja, o número de isentos vai ser 32, ou seja, a potência de 2 imediatamente superior ao número de equipes, menos o número de equipes. Logo, o número de isentos vai ser 32 menos 20, totalizando 12 isentos. Porém, na questão ele pede também a quantidade de jogos que ocorrerá nessa primeira rodada. Se temos 20 equipes e 12 dessas equipes não participarão da primeira rodada, restam apenas 8, o que vai totalizar 4 jogos, já que cada equipe vai enfrentar outra equipe, né? Ou seja, de acordo com o que a questão pede, né, 20 concorrentes solicitando aí o número de isentos ou o número de cabeças de chave e o número de jogos na primeira rodada, nós vamos ter 12 isentos e 4 jogos, já que restaram apenas 8 equipes. Nesse caso, de acordo com essas fórmulas, né, de acordo com esses pensamentos das eliminatórias simples, nós temos a alternativa A correta dessa segunda questão. 4 jogos e 12 cabeças de chave ou 12 isentos, né, nessa eliminatória simples com 20 inscritos. Questão bastante interessante para a gente revisar aí alguns tópicos importantes sobre sistemas de disputa. Terceira questão. A literatura apresenta a aptidão física relacionada à saúde em diferentes dimensões. Considerando a dimensão funcional motora, assinale a alternativa que apresenta seus componentes corretamente. E aí, quando a gente fala de aptidão física relacionada à saúde, nós temos o destaque de alguns componentes dessa aptidão física, porém, quando a gente fala das dimensões da aptidão física relacionada à saúde, nós vamos ter 4 dimensões. A dimensão funcional motora, que é o que a gente vai falar em breve, a dimensão morfológica, que leva em consideração aí a composição corporal, a dimensão fisiológica, que vai levar em consideração alguns elementos mais voltados à pressão arterial, à sensibilidade à insulina, algumas taxas de sangue e assim por diante. E também nós temos a dimensão comportamental, que vai levar em consideração principalmente a tolerância ao estresse. Já a dimensão funcional motora, que é o que a gente pede aqui nessa questão, são exatamente aqueles principais componentes da aptidão física relacionada à saúde. Os componentes relacionados ao sistema músculo-esquelético e os componentes relacionados à função cardiorrespiratória, que são eles: o VO2 máximo, né, ou consumo máximo de oxigênio, ou potência aeróbica, ou função, aptidão cardiorrespiratória, vai depender aí do autor que vai falar sobre aptidão física relacionada à saúde. E pensando nos aspectos musculares, nós vamos ter força e resistência muscular e a flexibilidade. Então, relembrando os componentes da aptidão física relacionada à saúde, nós temos o destaque de força e resistência muscular, flexibilidade, o consumo máximo de oxigênio ou aptidão cardiorrespiratória ou até mesmo o VO2 máximo, e também destacamos a composição corporal. Nesse caso, como ele está falando apenas da dimensão funcional motora, já que a composição corporal é da dimensão morfológica, a gente destaca flexibilidade, força e resistência muscular e o consumo máximo de oxigênio. Nesse caso, a alternativa A vai ser a correta, né? Flexibilidade, força e resistência muscular e o consumo máximo de oxigênio. Quarta questão.
Uma das formas mais simples, rápidas e baratas de avaliação da composição corporal é através do Índice de Massa Corporal, IMC, e das dobras cutâneas, ou DC. Considerando essas duas formas de avaliação da composição corporal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Item A. As dobras cutâneas avaliam o sobrepeso e o IMC avalia o percentual de gordura. Na verdade está invertido, né? O IMC, como ele vai levar em consideração apenas o peso e a altura, né, a massa corporal e a altura do indivíduo, ele vai avaliar se o indivíduo está bem nutrido, subnutrido, sobrenutrido, né, está aí com um sobrepeso. O IMC não é exatamente um bom preditor de composição corporal, já que ele leva em consideração apenas a altura e a massa corporal, porém ele é um bom preditor de saúde, né? Na verdade ele já foi bastante utilizado como um preditor de saúde, já que abaixo dos valores de referência do IMC existem alguns riscos para alguns eventos de saúde, assim como acima desses valores do IMC também há alguns riscos para alguns eventos de saúde, principalmente eventos cardiovasculares. E em relação às dobras cutâneas, são utilizadas aí principalmente como forma de avaliação da composição corporal, mais especificamente desse percentual de gordura, né? Então no item A, na verdade, está invertido. No item B, ele fala que as dobras cutâneas refletem a gordura localizada no tecido visceral, quando na verdade as dobras cutâneas vão medir aí, né, vão predizer a partir desses valores de dobras cutâneas, passando aí por diversas fórmulas. Eles vão predizer, na verdade, a gordura localizada no tecido subcutâneo, né? A gente vai medir aí a partir dessa gordura localizada no tecido subcutâneo e acaba sendo um método de avaliação da composição corporal duplamente indireto. Então as dobras cutâneas não vão refletir a gordura localizada no tecido visceral, mas sim no tecido subcutâneo. Item C. O IMC avalia a relação cintura-quadril. Na verdade é falso, né? O que avalia aí essa relação cintura-quadril é exatamente essa ideia de dividir a medida da cintura pela medida do quadril, o famoso RCQ, a relação cintura-quadril. O IMC avalia apenas peso e altura do indivíduo. E item D, o IMC é também conhecido como índice de Quetelet, e aí é verdadeiro, né? Uma das nomenclaturas do famoso índice de massa corpórea, o IMC, é justamente o índice de Quetelet. E aí, quarta questão, então, por eliminação, alternativa D é a correta. E quinta questão, nos segundos iniciais da prática de uma atividade física de alta intensidade, a principal fonte energética utilizada para a contração muscular e aí, quando a gente fala dessa fonte energética, né, nós vamos estar falando das vias energéticas, a fonte de energia que a gente utiliza aí durante os exercícios, durante as atividades físicas. E aí, para relembrar rapidamente, nós temos duas fontes energéticas que não utilizam o oxigênio em suas reações e uma via energética que utiliza sim o oxigênio em suas reações. Das que não utilizam oxigênio, nós temos o sistema dos fosfagênios ou via anaeróbia alática, que são aquela fonte de energia utilizada em uma alta intensidade de exercício, de atividade, em um curtíssimo espaço de tempo, né? Então a gente não utiliza oxigênio em suas reações e não tem a formação do lactato. Então nesse caso a gente usa como principal fonte de energia o ATP e a fosfocreatina, ou o famoso sistema ATP-CP. Da outra via que não utiliza oxigênio em suas reações, nós temos o sistema glicolítico, que ele vai quebrar parcialmente a glicose, formando aí como um subproduto das suas reações o lactato. Então é chamada de via anaeróbia lática ou sistema glicolítico. E por último nós temos a fonte de energia que é a mais duradoura aí, né, que vai passar mais tempo durante o exercício, durante a atividade,
que é o sistema oxidativo, ou o sistema que vai utilizar aí principalmente glicose e também a oxidação dos lipídios por completo, né? Ele quebra por completo as moléculas de glicose e também as moléculas dos lipídios, justamente para gerar essa energia, e também não formam o lactato. O sistema oxidativo vai quebrar por completo todas essas moléculas. Então, nesse caso, como a gente está falando de uma via energética, de uma fonte energética que é utilizada em uma atividade física de alta intensidade e nos segundos iniciais dessa atividade física, nós vamos estar falando da via anaeróbia alática, ou sistema dos fosfogênios, ou sistema ATP-CP, ou ATP e fosfocreatina. Nesse caso, quinta questão, então, item B é o correto. Nós vamos ter aí o ATP e a fosfocreatina sendo a principal fonte de energia nos segundos iniciais de uma atividade física de alta intensidade. E com isso, finalizamos essa nossa aula sobre a banca FAFIPA. Trabalhamos alguns temas que são importantes nessa banca. Recomendo também revisar outros tópicos da fisiologia do exercício, revisar tópicos recorrentes dos primeiros socorros, da anatomia, biomecânica, porque podem sim ser temas bastante frequentes nas provas da FAFIPA. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui em nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso CD Física, ou também por nosso e-mail. Então, muito obrigado e até a próxima.